Boa noite. Hoje nós continuamos com o Pensando o Brasil, só que de uma forma diferente. Já que nossa política virou uma piada, trouxemos o Marcelo Madureira, que todos conhecem, do Cacete Planeta. Então, só para dizer que ele é o Agamenon Mendes Pedreira, do jornal O Globo, ele é o Bill Clinton, o Bush, a Marta Suplicy, o Cid Moreira, o Pedro Bial e um personagem que ele fez da Dona Ruth Cardoso, que não gostou nem um pouco. Mas hoje, eu acho que todos nós vamos dar algumas risadas e vai ser bem bacana. Então, obrigado a todos, se divirtam. O Marcelo publicou um livro, um best-seller em Brasília, é verdade isso, chama Arroba Brasil, não é? É verdade. E também ele tem o site, faz parte do site O Antagonista, mantém o blog do Madureira. Ele estreia em 17 de outubro no Multishow, uma minissérie em 20 capítulos que já estão gravados, chama Procurando Caceta. E nessa série ele conta o que aconteceu desde que o Caceta parou na televisão, né, acabou na televisão. Eu vou resumir que ele me contou hoje na hora do almoço. É o seguinte, ele é abduzido para Cuba, fazem uma lavagem cerebral nele, ele retorna ao Brasil como espião cubano, é infiltrado no programa Mais Médicos e faz cirurgias no Sírio-Libanês e só isso, né? O resto vocês têm que ver o programa. Cirurgia espírita. Ele também vai estrear um outro programa no GNT em 2017, chama Beisolas do Mundo. Beirolas do Mundo. Na TV Cultura, ele vai fazer um documentário, também em 2017, A História do Humor no Brasil. Eu quero agradecer ao Solar do Rosário, a Regina Casilo, a professora Wanda Camargo, a dona Esther Provler, da BNAI Brit, Casilo Advogados, sempre dando apoio para a gente. Quero saudar o meu reitor, que, na verdade, a reitor é da Deise, né? Mas, como reitor, ele é meu, o marido é teu, né? E que está aqui, vai terminar esse ano uma gestão maravilhosa na Federal. Vou aproveitar e convidar vocês que, no dia 5 de novembro, no Teatro da Reitoria, a gente vai fazer um recital de Shakespeare, que não vai ser chato, e o recital é em homenagem ao professor Zac. E vou deixar o convite aqui, vou pedir para o Glaucio, depois de deixar eu mandar por e-mail. Não é chato, talvez até venha a Carol Castro, o Diogo Vilela já está confirmado. E a dinâmica hoje vai ser o seguinte, o Marcelo fala, e ele depois fala mais um pouco, e depois vocês falam. Daí ele fala de novo. E ele mesmo administra as perguntas. Tá bom? Obrigada. Obrigado, boa noite. Tem lugar aqui na frente, eu sou uma pessoa muito carente, eu vivo do calor humano. Então, vocês podem sentar, eu não tenho muitos perdigotos, também tomei banho, não tem nenhum problema. Tem lugares aqui na frente, assim fica melhor. Eu quero agradecer o convite de vocês estar aqui. Fica aí, na frente mesmo. Fica aí, vamos lá. Mas vamos nos acomodando. Tá bom aí? Tranquilo. Estamos juntos. Mas eu estar aqui é muito especial. É por isso que eu queria agradecer a cada um de vocês estarem aqui comigo. Queria agradecer a Liana, ao Graciosa, por me chamarem, porque talvez vocês não saibam, eu sou curitibano. Nascido e criado aqui em Curitiba. E eu tenho muito orgulho disso. Né? Eu me considero um curitibano no exílio. Né? Eu sinto muita falta da minha terra. Né? E eu fiquei pensando o que é que eu ia dizer aqui para vocês, o que é que eu ia conversar aqui com vocês, ainda mais eu sendo curitibano e falando para um público curitibano. Né? Quer dizer, quem é curitibano aí, levanta o braço. Estamos em maioria? Estamos em maioria. Espero que sim. Não, porque a maior parte que não levantou o braço é curitibano, mas tem vergonha.
E aí eu perguntei o seguinte, a minha provocação hoje é assim, por que Curitiba é a capital ética do Brasil? Vocês sabem por quê? Porque tem muito curitibano dentro. Essa é a verdade que eu trago aqui. Nós praticamos uma coisa que eu chamo que é o curitibanismo, né? O curitibano, ele lava a calçada. O curitibano, ele é preocupado se a casa está arrumada, se a coisa está pintada, né? Eu lembro quando a gente morava aqui, o vizinho da frente ia perguntar sempre para o meu pai que cor que ele queria que pintasse a fachada. Afinal, o senhor que vai olhar a casa o dia inteiro. Eu acho que a faxina é o esporte nacional do curitibano, né? Quem é curitibano não tem nada para fazer, vai fazer uma faxina, né? E o curitibano, ele tem uma característica, toda vez que eu chego aqui em Curitiba, encontro um amigo, alguém na rua que não sabe que eu estou aqui, ele olha para mim e fala, quando é que você vai embora? E outra coisa bem de curitibano também, quando você é apresentado a alguém, ele já fala assim, mas você é filho de quem? Isso é o curitibanismo. O curitibano, ele não fala com estranhos, a começar por ele mesmo. O curitibano tem vergonha de ficar nu na frente dele mesmo. E mesmo quando ele está nu, ele não esquece da chinela. Eu acho que essa coisa de nós curitibanos, que nós somos secretos, nós somos modestos, e o curitibano ele tem uma certa vergonha do sucesso, né? Ele tem um certo pudor do sucesso. Curitiba tem uma coisa que eu gosto muito, por exemplo, não tem carnaval. O curitibano é o anti-baiano. Eu acho que um baiano aqui, se mudar para Curitiba, ele morre, né? Porque tem essa coisa, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais é uma cidade tropeiro, né? Meio do caminho entre as Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. Não sei se vocês sabem. Vocês não eram nascidos, mas o pessoal levava, né, as mulas, o charque, para as Minas Gerais, né, e parava aqui. Então veio essa coisa, que depois misturou com o polaco, com o ucraniano, com o russo branco, com o alemão, com o judeu, chinês. Nossa, sírio, tem de tudo aqui em Curitiba. É para ser, talvez, a cidade mais cosmopolita do Brasil. Mas, ao contrário, Curitiba não consegue ser cosmopolita, né? Porque o curitibano ele é fechado, ele é ensimesmado, né? Talvez por essa coisa do tropeiro, né? É desconfiado, né? Ele é muito desconfiado do que acontece com ele, né? O curitibano, por exemplo, ele é racista. O curitibano é racista, principalmente com aquele que não é curitibano. O cara pode ser tudo, ele pode ser independente, ele pode ser de qualquer cor, de qualquer credo, qualquer opção sexual, mas se ele não for curitibano, ele é discriminado. E isso é bom. Como curitibano, eu digo, isso é bom, né? Curitiba, por ser fria e úmida, ela obriga a gente a ter uma vida mais reflexiva, né? O curitibano, ele passa, talvez, a maior parte do tempo, principalmente os fins de semana, quando chove, em si mesmado, né, percorrendo esse indivíduo desconhecido que existe dentro de cada um de nós. Eu acho que isso é muito seu curitibano, né? É você vasculhar o sótão que existe dentro de você, aquele sótão que tem chácara, cheio de quinquilharia, né? E que você se dedica a isso, né? Eu lembro de Curitiba, né? Eu fiz uma lista, né? Assim, quando eu soube que vinha falar para vocês. O que é Curitiba para mim? É penal, é pão com vina, é as gurias, os piá, a gengibirra, o capilé, a trança da holandesa, a laranjada vime, a bala zequinha com as figurinhas, o dolé, a confeitaria das famílias, a barquilha, o sonho de goiabada, a mimosa, a gasosa, o chineque, a japona, o catarro, a coqueluche, ficar de varde, matinhos, garotuba e caiobá. É o padre Emílio Caleb, que era casado, é o edifício Asa, é ir na casinha, é o polaquinho com o nariz escorrendo, é o guarda-pó do grupo escolar. Essa é a minha Curitiba. Talvez não exista mais, mas existe diante de mim. Lembrando, né, Curitiba não pode ser uma cidade ruim, né?
uma terra que nos deu o Miguel Sanches Neto, né? Domingos Pellegrini, que é do norte, mas vamos considerar ele daqui, o Paulo Leminski, o Poti Lazarotto e o Marcelo Madureira. Não pode ser lugar de todo ruim. Pedindo licença para o meu amigo Miguel Sanches Neto, né? Eu falo assim, choro e chove, chove e choro, e como faz frio sobre a minha Curitiba, né? Chove sobre a minha Curitiba, chove sobre a minha infância. Bonito, né? Parece coisa de viado. Mas olha só, fica difícil acompanhar o noticiário político no Brasil, é cada vez mais difícil, porque é muito difícil, está cada vez mais difícil ser desonesto no Brasil. Você acompanhar a bandidagem nacional, eu como jornalista mau caráter, eu que vivo sempre de jogadas, a concorrência é acirrada, é desleal. Não dá mais para viver de roubar dinheiro. Onde é que está a ética desse país? Bandido roubando bandido. Como é que vocês me explicam isso? Como é que vocês me explicam a Gleisi Hoffmann e o marido dela, o Paulo Bernardo? Eles são uma espécie de Bonnie and Clyde da política brasileira. Vocês estão rindo, mas vocês elegeram eles. Não. O Bonnie and Clyde, pelo menos, assaltava um banco, né? Corria risco, morreram metralhados, todo mundo sabe, aquele filme, Uma Rajada de Balas, ótimo filme, aliás, com Warren Beatty, no papel do Clyde, que é o Paulo Bernardo, morreu, mas o Paulo Bernardo se dedicava a roubar velhinho, aposentado, o pessoal que ia pedir empréstimo. Isso é intolerável, né? Eu pergunto sempre, cadê a ética nesse país? Cadê a ética? Aí, vamos aos flatos, como diria a Clarice Madureira, que está aqui, né? Prenderam o Guido Mantega, depois soltaram. Aí querem prender de novo. O Guido Mantega é uma espécie de intestino grosso, né? Prende, solta, solta e prende, e só faz merda, né? Bom, ele era economista e, na hora vaga, se dedicava a achacar empresário. Isso é profissão. Para achacar empresário no Brasil, isso é uma profissão exclusiva de jornalista. O cara nem. Eu sou jornalista, sindicalizado, filiado à CUT. Eu posso achacar. Ele não, ele é economista. O corporativismo do Brasil é muito importante, cada um no seu quadrado. Então, para achacar, que eu saiba, só jornalista e polícia militar carioca, que também é boa de achaque. Pois bem, é por causa dessa concorrência desleal que 12 entre 10 brasileiros estão desempregados, né, na Rua da Amargura, sem número, né, com o IPTU atrasado e sem grana para comprar o AP em Portugal, porque todos os brasileiros estão indo embora para Portugal. Isso é uma coisa inacreditável. Tanto lugar no mundo para ir, os brasileiros vão para Portugal, ainda mais com o problema da língua. Mas essa prisão que teve do Guido Mantega foi estranha, porque estava tudo muito calmo no Brasil, muito calmo. E eu desconfiei que talvez fosse a coisa das Olimpíadas, os Jogos Olímpicos, porque, como vocês sabem, a justiça é cega. E a justiça sendo cega, ela estava jogando futebol de 5 no time do Brasil, então ela ficou esse período sem prender ninguém. E, aliás, hoje, lembrando para vocês, hoje começa o período eleitoral, né? A partir de hoje, à meia-noite, só pode ser preso no Brasil em flagrante delito. O que para os caras do Lava Jato é muito bom, os caras que estão com medo da Polícia Federal bater em casa, eles vão poder dormir direito pelo menos 3 dias. É uma vantagem. Pois é, os Jogos Olímpicos acabaram, prenderam o Mantega, também o Lula e a dona Marisa, coitada, ela tem uma mania de mandar os outros enfiarem coisas em lugares remotos da anatomia humana. Ela tem uma estranha obsessão, né? Qualquer coisa no telefone, ela manda as pessoas colocarem objetos estranhos em lugares estranhos do corpo humano. Pois bem, o Lula agora é réu, né? Tornou-se réu,
E, como a gente esperava do Lula, ele escafedeu-se, fugiu, saiu do Brasil, foi para o Nordeste, onde tem gente que acredita nele ainda, né? O pessoal do Nordeste acredita ainda no Saci Pererê, no Boitatá, Bolsa Família, Coelhinho da Páscoa, Papai Noel, né? E outras entidades do folclore afrodescendente brasileiro. Os artistas brasileiros também acreditam, né? A minha classe, eu estava falando até hoje para a Liana, né, eu estou injuriado o seguinte, a Orquestra Sinfônica Brasileira é a orquestra mais importante do Brasil, a mais antiga. Eu devo a minha educação musical à Orquestra Sinfônica Brasileira. Todos os domingos, na Rádio MEC, tocava, lá direto do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Concertos para a Juventude. Pois bem, a Orquestra Sinfônica Brasileira ela teve que encerrar suas atividades agora, porque ela não tem como cumprir o resto da temporada, faltam 15 milhões. A Orquestra Sinfônica Brasileira custa por ano 45 milhões. E eu não vi ninguém da minha classe, a classe dos artistas brasileiros, levantar um A pela Orquestra Sinfônica Brasileira. Eles só querem saber das verbinhas para os filmes, as peças, quando isso é show business. O que depende do Estado são as atividades culturais que são realmente e mundialmente incapazes de ser autossustentáveis, como o museu, orquestras sinfônicas, patrimônio histórico e artístico, o folclore, artesanato. Tanto que essas coisas não custam milhões de dólares. Agora, o que é fantástico você vê no Brasil, onde um gerente da Petrobras admite que roubou 100 milhões de dólares, você não ter 45 milhões para manter a nossa orquestra. A Orquestra Sinfônica Brasileira. Eu estava lembrando aqui, de hoje de manhã, o Churchill, no meio da guerra, naquela confusão, os alemães atacando Londres, né, a guerra aérea, dificuldade enorme, a Inglaterra isolada antes da entrada dos Estados Unidos, e ele, em reunião lá de gabinete, estamos a fazer cortes no orçamento, temos que cortar todas as despesas que não são importantes. Aí o ministro falou, bom, vamos cortar a Orquestra Sinfônica. Aí o Churchill virou para ele e falou, de jeito nenhum, como cortar a Orquestra Sinfônica? Nós vamos lutar para quê? Para que nós estamos lutando? Nós estamos lutando por a nossa cultura. Então, esse é o exemplo que eu acho, que eu fico muito injuriado, né? Os artistas que invadiram lá o MEC, no Rio de Janeiro, né? Até o rapaz, os caras ocuparam um prédio do MEC e um rapaz, um surfista, ocupou o Caetano Veloso. E o Caetano Veloso falou que o rapaz só podia desocupar ele depois que o Temer saísse. Está ocupando o Caetano Veloso até agora, que fica cantando Eu Sou Neguinha. E a ex-presidente, como eu gosto de falar isso, né? A ex-presidente, ex-presidente Dilma Roscoff, né? Ela diz que a culpa da roubalheira da Petrobras é do Fernando Henrique Cardoso. Segundo a ex-presidente Dilma, se os tucanos tivessem roubado tudo no governo FHC, não teria nada para o PT, não teria sobrado nada para o PT roubar. Eles roubaram porque sobrou. A inflação também, entendeu? A inflação subiu porque o FHC, os tucanos, acabaram com a inflação no plano real. Se eles não tivessem acabado com a inflação ia subir, mas as pessoas não iam perceber. Então é culpa do Fernando Henrique Cardoso. Aliás, é culpa do Fernando Henrique Cardoso o dilúvio, o superfaturamento na construção da Arca de Noé, o incêndio de Roma, a crucificação do Cristo pela imprensa golpista, a peste negra, a gripe espanhola, a AIDS ou ebola. É tudo culpa do nosso ex-presidente, neoliberal assassino. Essa é a verdade. Bom, e eu fico falando aqui dessa coisa do Lula, né? Isso aqui eu já falei, cara, voltou aqui, a Gleisi Hoffmann aparece de novo aqui nas minhas anotações. Eu estou obcecado pela Gleisi Hoffmann. Porque eu acompanhei todas aquelas discussões do Senado, o Jardim de Infância, né? A Gleisi Hoffmann, o Lindinho, o Lindenberg Farias e a Vanessa Graziotin, defendendo a ex-presidente, como eu gosto de falar essa expressão, a ex-presidente Dilma Rousseff,
Né? Quando o marido da Vanessa Graziotin, anteontem, foi condenado por corrupção lá no Amazonas. Esses caras, eles são de um cinismo, né, inacreditável. O Lula, por exemplo, ele fala que nunca soube nada. E isso eu concordo. O Lula nunca soube nada. Desde o primário, o Lula nunca soube nada e nunca teve vontade de saber coisa nenhuma. Querem prender o Lula, mas não tem provas. Se você mostrar uma prova que o Lula esteja feito na vida, eu rasgo aqui, meu... Não tem provas. Lula é inocêncio. Como ele mesmo disse, não existe ninguém mais honesto nesse país que o Lula. Para você ver a que ponto nós chegamos. Hein? Ele não se amedronta ir na frente do Ministério Público de maneira nenhuma. Ele falou que quem descobrir que ele está metido em alguma bandalheira, em alguma roubalheira, que atire a primeira pedra. E para comprar as pedras, ele inclusive já montou um consórcio com a Odebrecht, a Queiroz Galvão, para comprar as pedras superfaturadas para atacar nele. E estão querendo, na verdade, pegar o Lula para Cristo. Estão querendo crucificar o Lula, né? Quando ele falou que nenhum Jesus Cristo é mais honesto do que ele. Né? Estão querendo pegar ele para bode expiatório, quando ele falou que no Nordeste não existe nenhum bode mais honesto do que ele. E tem mais. Eu vou dizer para vocês, vocês ficam falando aí, o Lulinha não é dono da Friboi. Não é dono. Quem é dono da Friboi, todo mundo sabe. É o Tony Ramos e o Roberto Carlos, que é vegetariano. A Seara não. A Seara é da Fátima Bernardes, que separou do Bonner, porque ele encontrou na geladeira um peru congelado da Sadia. São esses os escândalos. Você vai contar algum escândalo? São esses que eu sei que acontecem no Brasil. Né? Mas eu digo para vocês, sempre uma palavra de esperança, tudo isso vai passar. Vai passar, lavar e cozinhar. Se possível, costurar. Né? Que é como as mulheres deveriam fazer, como a minha mãe fez, minha avó fez, minha bisavó fez. Esse negócio do empandeiramento feminino é coisa para mulher melancia. Por exemplo, na cidade onde eu moro, no Rio de Janeiro, o principal candidato lá, depois do Marcelo Crivella, que é candidato universal, é o Pedro Paulo. O Pedro Paulo bateu na mulher. Talvez seja a melhor coisa que ele tenha feito na vida. Quem aí que não teve vontade de dar uma surra na própria mulher? Levante o braço. Não é coragem. E ela merecia. Essa que é a verdade. Você não pode bater na mulher dos outros. Você pode bater na sua própria mulher. Isso é muito claro. Porque onde já se viu? O Brasil é um país livre, democrático e capitalista. É no socialismo que os caras se juntam para bater na mulher do outro. Essa pouca vergonha. Bom, eu acho o seguinte, se o Lula for preso, né, eu acho que isso não é para a gente se preocupar, inclusive ele já combinou um campeonato de tranca com o João Vacari Neto, o Zé Dirceu e o Eduardo Cunha. O negócio é o seguinte, descobrir quem é que vai roubar primeiro. Né? Bom, mas é isso, pessoal. Eu acho que, por último, a culpa, né, do que está vivendo no Brasil, dessa recessão, a culpa é de uma pessoa só. E eu venho acusá-la aqui. A culpa é do juiz Sérgio Moro, que não deixa mais ninguém roubar em paz nesse país. Ninguém pode mais ganhar a vida fraudulentamente, com o suor dos outros, como sempre se fez aqui. Isso é o fim da picada e eu não vou aceitar. Né? Com essa ética do Sérgio Moro, um cidadão de bens, como Marcelo Odebrecht, não pode desenvolver as suas atividades e viver indecentemente como pai de família. Recentemente,
um barco da Marinha Italiana localizou um bote no meio do Mediterrâneo com 400 políticos miseráveis brasileiros. O Mediterrâneo está cheio de refugiados. E esse barco estava com 400 políticos brasileiros. Eles se recusaram a ser resgatados e explicaram que estavam remando desde o Maranhão e queriam chegar na Suíça. Aí os marinheiros italianos explicaram que a Suíça não tem mar. Aí os políticos falaram, não tem problema, não tem mar, mas também não tem Moro. Mas é isso, meus amigos, os tempos estão difíceis. O único consolo que nós temos é que, se Deus quiser, um dia tudo isso vai piorar. Eu sou um cara otimista, né? Eu acho que, se as coisas ficarem a um determinado nível, os nossos irmãos latino-bolivarianos vão vir nos acudir. Eu já posso ver os exércitos invadindo o Brasil, o exército da Venezuela pelo norte, o exército da Venezuela pelo oeste, né? Fazendo movimento de pinça, pegando o Brasil de roldão para salvar o Brasil, a Dilma e o Lula, e o PT. Mas eles vão se juntar com outro exército, que é o exército MST, que só tem 2 tipos de arma, né? A foice e a picareta. Eles usam mais a picareta. Mas é isso, meus amigos. Eles vão recuperar o Brasil, o sítio de Atibaia vai virar a embaixada da Bolívia, mas quem vai usar é o Lula. A Odebrecht, a Camargo Correia e a OAS vão ser convidados para salvar a Petrobras, mais uma vez, e o Brasil vai voltar àquela anormalidade que a gente sempre nunca gostaria de ter saído. O edifício Solares, que é uma espécie de Kremlin do PT, né? É engraçado, né? Porque o Solares é uma espécie de Kremlin no PT. Todos os caras do PT não tinham apartamento lá. O cara comprava, mas não tinha. Né? Mas, enfim, eu acho que o que a gente tem hoje no Brasil, né? A gente viu uma grande ilusão de ótica, sabe? O Brasil é uma miragem, é um deserto no meio do nada, homens, mulheres, LGBTs e ideias. Nada. O Brasil é uma novela da Globo disfarçada. Na verdade, a gente vive num imenso Projac. Tudo é falso. Tudo é falso. Né? Tudo é de mentira. Tudo que a gente está vivendo não passa de uma invenção da direita reacionária e golpista, que eu combato. Né? Bom, eu só quero dizer que essa questão que eu estou colocando aqui para vocês, do momento que o Brasil está vivendo, eu falei 2 coisas, assim, quer dizer, essa provocação, por que Curitiba, né, é a capital do Brasil, e tentei fazer uma análise muito rápida do que eu acho de alguns personagens da nossa República, né, principalmente com os ataques que o ex-presidente Lula vem sofrendo. Eu tenho um maior respeito, carinho e solidariedade com ele. Né? Eu privo da intimidade dele. Quando a gente está lá no sítio de Atibaia, que não é dele, a gente fica lá lendo literatura russa, jogando xadrez, resolvendo equações diferenciais parciais, que ele gosta muito também. E ele gosta de tomar uns gorós também. A gente toma uns gorós para lembrar dos tempos que ele era um homem só pobre e miserável. E hoje, graças às empreiteiras, ele só é miserável. Agora eu escuto e respondo as perguntas de vocês. Obrigado. Umas anotações que eu fiz aqui. Perguntas? Você quer que as pessoas perguntem com o microfone ou levantem perguntas? Podem, o que for mais fácil. O berrofone, qualquer coisa. Claro que é inocente. Claro que é inocente. O Cunha e a mulher de grife dele. Ele tem uma mulher que é uma mala sem alça, Louis Vuitton. Ela não é casada com ele. Ela não é casada com ele. Ela é caçada com ele. Meu amigo,
Pois não? Pois é, o segundo turno é uma coisa terrível, né? Se a coisa lá já está feia, imagina com a Jandira Fegali. É muito complicado, muito complicado. Tem Marcelo Freixo também. Oi. Não, isso são... Não, são várias fofocas. Dizem, né, que há um relacionamento homoafetivo entre o prefeito e o candidato dele. Mas ele bateu na mulher porque a mulher pegou ele com o travesti. E o problema é que o travesti tinha um peru maior que o dele. Então, é um mistério. Eu não sei, assim... Hoje em dia não dá para ser preconceituoso, né? Não dá mais. Eu sou antigo, eu sou de um tempo muito antigo. Eu sou do tempo que fumar era bonito e dar bunda era feio. Hoje é o contrário. Não é, pessoal? Não, nosso amigo ali com a cara. Pois é, hoje você tem que aceitar. Né? Antigamente, né, as pessoas saíam para caçar no passeio público, nem sei mais. Já deve ter mudado, né? A fauna do passeio público. Não, mas tinha. Em Curitiba tinha alguns veados. Mas a gente conhecia tudo por nome, número, e tinha, quer dizer, os que se conhecia, né? Posso citar nomes também, mas eu não sei se... Posso citar, Paranaguá também tinha vários, né? Paranaguá tinha mais, talvez por ser um porto, mas enfim, felizmente na minha família, que eu saiba, não tinha nenhum veado, né? Mas enfim, outra pergunta. O Jacques Wagner. O interessante é que na lista do Odebrecht, o Jacques Wagner, o apelido dele era passivo. Isso depõe muito contra ele, né? Porque eu queria saber quem era o ativo da relação. Né? Só que o Jacques Wagner sumiu. E você vê que assim, antes era Fica Dilma. Aí a Dilma foi. Aí é fora Temer. O Temer continua. Então é direta e já. O que eles querem, afinal? O que eles querem, afinal? O fato é que o Jacques Wagner sumiu. O Aloysio Mercadante sumiu. Esses caras estão todos sumidos. Por isso que talvez eles venham se encontrar todos aqui na nossa querida Curitiba. Vai faltar cadeia aqui, para o pessoal ficar posado. Aqui você fica posado na cadeia. Né? Vão ter que construir uma outra penitenciária. Né? Não, vai ser legal, a gente pode fazer uma espécie de zoológico, as pessoas vêm visitar. Né? Os caras na jaula, né? Joga propina, assim, para os caras. É uma ideia para o futuro prefeito. Mas as eleições no Rio de Janeiro estão muito emboladas. Eu sou do PSDB, né? Eu mal passo o que eu dei na minha vida, porque eu acho que humorista, na verdade, eu não deveria ser de partido nenhum, mas eu resolvi ajudar o PSDB. Eu sou da executiva municipal do PSDB e tem o candidato Osório. É um bom candidato, é uma boa pessoa. Mas eu acho que eu vou votar no índio. Eu peço a vocês, votem no índio. O índio anda nu, pelado. Não, é um bom candidato. E do jeito que a cidade está, o uniforme dele de índio é o melhor, né? Mas gasta menos roupa e faz muito calor no Rio de Janeiro. Como eu odeio o calor do Rio de Janeiro. Como eu detesto o calor do Rio de Janeiro. Eu abro um parênteses aqui. Porque a coisa que eu mais sinto falta de Curitiba é do frio. Aquele frio que a gente botava o uniforme do colégio por cima do pijama de flanela. Aquele de junho, que você ia caminhando pelo jardim, fazia creque da geada. Você olhava aquele céu azul, sol se pondo, bonito pra caramba, amanhã vai gear. E toma banho. Toma banho. É uma boa desculpa para não tomar banho. Né? Fala. O Supremo. Olha, o Brasil... tem uma coisa curiosa na justiça brasileira. A justiça brasileira ela tem uma gerontocracia, né? Tem um problema etário. Porque se você vê,
uma coisa curiosa. A composição do Supremo Tribunal Federal, na minha opinião, e que eles não me ouçam porque eles são muito vingativos, ali 90% é bandido. E no Superior Tribunal Federal também. A justiça, eu ouso dizer que talvez a justiça brasileira seja o poder mais corrupto de todos, principalmente porque a justiça tem o dever de zelar pelo cumprimento das leis. E já teve juiz brasileiro que foi aposentado, porque ele foi julgado e condenado por estar vendendo habeas corpus para traficante. Ele é mulher e vive aposentado, ele não foi nem preso. Ganha 30 mil de aposentadoria, ele é mulher. E nós pagamos isso, é óbvio, não tem país que funcione assim. Então, se você olhar para o Marco Aurélio Mello, se você olhar para o Fux, se você olhar para o Lewandowski, é difícil acreditar que esses caras estejam no egrégio Tribunal Federal, no excelso sodalício. Eu adoro esses nomes. Eu sou engenheiro, mas eu adoro esses nomes. Excelso sodalício. No mais alto tribunal brasileiro. Quando todo mundo sabe que no Brasil você compra sentença. Agora mesmo tem outro escândalo de compra e venda de sentença. Mas, curiosamente, a vida é assim, caprichosa, a vida é complicada, e ainda bem que ela é complicada, você tem uma nova geração de procuradores e juízes que não compactua com esse tipo de coisa. Não compactua. E essa contradição interna que tem no judiciário brasileiro, ele faz dar essa virada. Muito embora, se você examinar o judiciário no Brasil inteiro, ele é quase como uma casta. Então, os juízes, os embargadores, os advogados, eles todos se dão muito bem, não se misturam muito com o resto da sociedade, se protegem, a filha de um empregada do outro, o filho do outro empregada de um. É uma coisa bastante promíscua a justiça brasileira. Pois é, mas eu não digo que o legislativo brasileiro é cheio de anjos, não, muito pelo contrário, é cheio de diabos. Mas o legislativo e o executivo, mal ou bem, a sociedade brasileira consegue controlar. O judiciário, ele se autoprotege. É muito difícil você intervir no judiciário. Essa é a verdade. Você provavelmente deve ser do Poder Judiciário. Mas o Lewandowski... Oi? Não, pois é, o que eu estou falando. Todos esses, o Lewandowski, o outro que sempre... Oi? Pois é. Existe... O que está acontecendo no Brasil? A gente chegou num momento... Engraçado. Pedindo para falar coisas engraçadas. Mas eu acho que, o Brasil chegou ao momento, e isso faz parte do nosso processo enquanto nação, enquanto país, de todas as contradições que existem dentro da gente, sociais, culturais, sociológicas, antropológicas, e a gente chegou realmente num ponto de esticar ao máximo a corda. A crise que a gente vive no Brasil hoje, em termos, não existe nada comparável, nem mesmo a crise de 30 do crack da Bolsa de Nova York. Sendo que as dimensões do Brasil, se você comparar o Brasil daquela época com o Brasil de hoje é um país que você tem 120 milhões de habitantes, tem uma base industrial completa, você tem... É outra coisa. Naquela época, na década de 30, o Brasil era um país agrícola. A grande crise do café. Então, a gente vive hoje num momento em que é o momento da verdade para a sociedade brasileira. A gente vai ter que tomar decisões que são muito duras para nós mesmos. A própria reforma da Previdência, a gente chegou, o que a gente vê é o colapso do Estado brasileiro. O Estado brasileiro é disfuncional. O Estado brasileiro ele não serve à sociedade brasileira. O Estado brasileiro ele vive de forma parasitária da sociedade brasileira. E isso é uma vergonha. E isso eu falo, professor, da própria nossa universidade, que eu fui aluno da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu vivi lá, eu fui membro do Conselho Universitário, representando os alunos. Mas a nossa universidade hoje virou uma grande repartição pública. A nossa universidade não contribui para a sociedade. A nossa universidade não produz ciência relevante. Só fazem papers para serem publicados em revistas e jornais que não têm nenhuma relevância. A quantidade de patentes que o Brasil faz é ridícula.
Os professores não têm menor interesse pela vida acadêmica, pela produção intelectual. A universidade ideológica, na minha opinião, a universidade brasileira, todas as federais, têm que ser privatizadas. Porque, inclusive, elas são elitistas. Porque só frequentam a universidade federal, ou as universidades públicas, aqueles que podem pagar. E qual universidade brasileira se compara a uma Yale, Princeton, Stanford, Wharton? Zero, nenhuma. Quantos prêmios Nobel o Brasil tem? Nenhum. Isso é uma vergonha. Isso é motivo de vergonha. Então, o Brasil é um país feito de corporações. Não existimos enquanto nação. São várias corporações. São os artistas, são os funcionários públicos, são os advogados. Se os nossos interesses, por acaso, coincidirem, ótimo. Se não, primeiro o meu, depois os outros que se danem. Mas primeiro o meu pirão. Não se constrói país nenhum assim. Não se constrói nenhum país em que toda a sociedade, de alto a baixo, o sonho de vida é viver parasitariamente do Estado. Quer dizer, começa no pobre, que quer arrumar uma bolsa qualquer coisa, bolsa família, bolsa presidiário, até a classe média. A classe média quer fazer concurso público. Não importa ter vocação, não é vocacionado. Ele vive de Tarzan, pulando de concurso em concurso. Passa num concurso, assume para estudar para outro concurso que é melhor e assim vai, porque o Estado não manda embora, e no Estado não precisa trabalhar. No Estado você faz greve e recebe no final do mês. No Estado você não precisa produzir, não precisa criar valor. E também, uma parte importante do empresariado quer arrumar uma Bolsa BNDES, quer arrumar um crédito fácil no Banco do Brasil, na Caixa Econômica Federal. Que sociedade você constrói que quer viver parasitariamente do Estado? Nenhuma. É o exemplo de Portugal. Porque Portugal e Espanha eram as maiores potências do século XV. Porque acabaram. Foi o clero, a nobreza, todos queriam viver do Estado. O Estado se exauriu. Acabou. Demorou séculos para que Portugal se recuperasse. Séculos para que a Espanha se recuperasse. E vai demorar muito tempo para o Brasil se recuperar. Foi o que eu falei naquele malfadado Manhattan Connection, que eu falei, olha, quando todo mundo, 85% de aprovação do Lula, eu falei, o Brasil é governado por uma quadrilha de cafajestes, e o mal que eles estão fazendo a esse país vai demorar gerações para a gente recuperar esse país. E isso não é brincadeira, não. É a vida dos nossos netos e bisnetos, é a nossa vida. É você olhar para o horizonte da sua vida e não ver nenhuma esperança de você, enquanto ser uma pessoa útil, ter vida, ter elan vital, você ver o seu país uma coisa melhor. É sem chance. E isso tem nome e sobrenome. Esses 13 anos de lulopetismo, eles foram fundamentais para realmente provocar a derrocada do Brasil, onde tivesse um tostão de dinheiro público. Um tostão de dinheiro público eles foram lá para roubar. Mas isso não é o pior. O pior é a incompetência. É a incapacidade de gestão, de governança. Eu descobri, o Paulo Bernardo, sabe o que o Paulo Bernardo é? Ele tem o curso de geologia incompleto na faculdade do Cine Cozido, lá em Brasília. Era ministro do Planejamento do Brasil. Vocês acham que isso não tem consequências? A gente estuda, se prepara a vida toda para exercer. Cara, uma sociedade em que o saber, o conhecimento, a educação não é valor, ela está fadada ao fracasso. Pelo menos pelo que eu falo do Rio de Janeiro, na sociedade brasileira, o estudo, a educação, o conhecimento e o saber não é um valor. Abra a revista Caras e vê se tem algum cientista. Um professor. O professor é um pária da sociedade. Quem vai ser professor é quem não tem jeito para nada. No Japão, é o único súdito que não precisa se perfilar perante o imperador, é o professor de classe. E isso vem, as bases da educação japonesa, elas vêm do período Meiji, 1875. Valem até hoje, realmente. E a educação no Japão é uma porcaria. Né? Então, na verdade, hoje o que eu falo é assim, a gente tem que se olhar e falar, e eu? Qual é a minha responsabilidade? Porque eu tenho certeza, eu fui responsável por chegar a esse ponto.
Eu também fui responsável para a gente chegar onde nós chegamos. E quero ser responsável para a gente sair de onde nós estamos. E isso não vai ser fácil, né? Isso não vai ser fácil. A gente vai ter que abrir mão de muitas coisas que não são caras. Você vai ter que cortar na própria carne. Você vai ter que contrariar interesses de muita gente. Vai ser duro, pessoal. Nós estamos vivendo uma guerra incruenta. Eu acho que isso, bom, aí que tá. Eu acho que o sistema parlamentarista é o sistema mais avançado politicamente. Agora você vai no Brasil, onde ainda fora da América Latina a demagogia, o populismo consegue se criar? Por que o plebiscito do parlamentarismo não passou? Essa coisa do presidencialismo. Eu acho que a gente tem, o brasileiro tem uma ideia muito grande é o sebastianismo, né? É o Dom Sebastião, aquele rei português que subiu da batalha de Alcácer Quibir, desapareceu ou fugiu, não se sabe. Mas, enfim, o povo português ficou esperando pela volta do Dom Sebastião, que ia nos redimir, que ia tirar o povo português da miséria e do fracasso, enfim. O brasileiro tem isso, a Guerra de Canudos, né? Antônio Conselheiro, o Lula, o Getúlio Vargas, a gente sempre espera um salvador. A gente sempre quer alguém que faça o trabalho pela gente. Quando você vai e vota, pronto, agora o problema dos políticos. Os políticos são todos... política assim mesmo. Então por que a gente não vai para a política? É muito fácil dizer, a prefeitura não recolhe o lixo. Porra, mas você joga lixo na rua. É muito fácil. Os políticos são todos corruptos, são todos ladrões. Isso é música para eles. Não se meta com o político, não. Cara, é muito sujo. Não se meta aí. Não vem aqui, não. Ih, cara, nem se meta. É uma sujeira só. Eles querem ouvir isso. Diga lá. Eu acho que, olha só, o Brasil precisa de uma reforma política. E o Brasil precisa realmente realinhar. Tem partidos aposentados do Brasil, tem partido ecológico brasileiro, né? E a gente tem uma quantidade enorme de partidos. Eu conheço o pessoal do Partido Novo, eu acho que o Partido Novo ele tem um viés ideológico, eu acho que a gente precisa de uma reforma política para que exista um partido de verdade, para que as pessoas possam se alinhar, porque só existe um lugar para você fazer política, é no partido político. Você faz política em partido político. Agora, realmente é difícil você, com 30 e tantos partidos, né, onde os parlamentares mudam de partido como mudam de camisa, né, que você não tem nenhum alinhamento, não tem nenhum compromisso com o programa, com nada. Eu acho que o voto digital é importantíssimo. Por quê? Porque aí que está a democracia, essa democracia participativa, ou seja, onde o eleitorado esteja o mais próximo possível de ser representado, isso é fundamental para que haja uma participação mais efetiva da sociedade na política. Eu agora, nessas campanhas aí para vereador e tal, o pessoal pediu para falar, e eu falava, quando tinha um vereador que ia apresentar, olha só, pessoal, eu não quero saber o que ele vai fazer por vocês, eu quero saber o que vocês vão fazer por ele aqui. Porque é muito fácil você dar o mandato, dar a representação e esquecer, e tratar da sua vida. Quando a vida em sociedade, nós temos esse mau hábito no Brasil, até eu fico assim, eu acho que a região sul, ela não isso tão forte assim, talvez até pela própria construção, né, das sociedades sulistas. Mas no Brasil, de uma maneira geral, as pessoas não têm o menor compromisso com a vida em sociedade. Elas se preocupam com o texto da porta-casa para dentro, da porta-casa para fora que se dane. Aqui não, em Curitiba, o pessoal fica preocupado se a calçada está limpa. Mas fora do Brasil, as pessoas não querem nem saber. Entendeu? Não é comigo. Entendeu? E isso é muito importante, quer dizer que a nossa sociedade tem que começar a entender que faz parte da vida da pessoa você reservar um tempo para participar da vida comunitária. Lá no Rio de Janeiro, assim, reunião de condomínio. Tudo bem. Bom, agora, qual vai ser o babaca que vai ser síndico? O síndico é o babaca. É o bobo. Mas não é para ser.
Né? No Brasil, se você faz qualquer trabalho voluntário, se você vai e varre a praça, né? Os caras já ficam olhando assim, esse aí vai ser candidato a alguma coisa, esse cara está ganhando alguma coisa com isso, ou pior de tudo, ele está querendo aparecer. Ele está querendo aparecer. Não, só estou varrendo a praça. Por quê? Porque me incomoda ver a praça suja. E se ninguém vai, eu vou varrer. As pessoas estranham isso. Né? A pessoa fazer uma doação, né? Fazer uma doação não precisa ser de dinheiro, fazer uma doação de tempo. Ninguém faz isso. Né? Nós somos muito egoístas. Eu tenho essa culpa também. O que mais? Hã? Onde compra? Oi? Na minha lista, o Renan Calheiros é o próximo. Todas essas jogadas que alguém falou aí, da Superzinha, dessas manobras para gorar a Lava Jato, para tentar dar anistia para os apenados, condenados e prováveis incriminados, isso é tudo manobrado pelo Renan Calheiros, que é um político da pior espécie. Né? Ele é um profissional da pior espécie, é um cara que não é burro, é inteligente, tanto que ele está aí, mas ele tem, acho que 9 ou 11 processos no Supremo Tribunal Federal que não são julgados. 11, né? E ele, cara, ele é um corrupto, e ele é um cara que está... Essas articulações todas, aquela articulação de dividir a pena da Dilma, aquele absurdo, é Renan Calheiros. Para mim, Renan Calheiros é o primeiro da lista. É muito importante que Renan Calheiros seja incriminado, é muito importante, na minha opinião. Oi? A Rose? Coitada. A Rose, coitada. A segunda primeira-dama, né? Mas, sem falar assim, mas o Lula tem mau gosto danado, né? Porque ela deve ter algum borogodó, que a gente não sabe qual é, porque... Ela deve ter algum borogodó, mas... Oi? Eu espero que o Pimentel seja preso também. Eu acho que sim. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil vai caminhar para onde for a Lava Jato. Se a Lava Jato for até o final, se a gente for até o final da Lava Jato, nós temos uma chance de realmente dar uma guinada nesse país e construir uma sociedade decente como nós queremos. Agora, se a Lava Jato não for levada a bom termo, se ela não for levada às últimas consequências, o que vai acontecer é que nós vamos virar uma semi-África. O Brasil vai virar uma semi-África, sem querer desfazer dos afrodescendentes, mas a África hoje, no cenário internacional, é café com leite, é brincadeira. É um depositário de ditadores, é sei lá o que, é a vala negra, né, sem fazer trocadilho, mas é a vala negra da humanidade. Vamos virar uma semi-África. A América Latina, nós temos uma característica que eu chamo assim de coitadismo, né? Nós, as veias abertas da América Latina, nós somos explorados pelo imperialismo yanqui. Eles vêm aqui roubar nossas riquezas. Eu fico pensando, será que é isso? Todo dia o americano acorda de manhã, escova os dentes e fala assim, o que eu vou fazer para sacanear hoje a América Latina? Eles não estão nem aí para a gente, eles estão cagando para a gente. É que é muito fácil botar a culpa do nosso fracasso nos outros. Eles vêm aqui nos explorar. Né? É aquela história de um petista que foi pela primeira vez a Nova York, né? Aí chegou lá em Manhattan, olhou aqueles prédios todos assim e falou, puta, tudo feito com o nosso dinheiro. Como assim? Não, mas eu vim aqui eu vim aqui defender o companheiro Lula, vim defender a companheira Gleisi Hoffmann. Eu acho que ela tem que fazer uma outra plástica no nariz. Máfia branca? Qual máfia branca? Tem tantas máfias. Não, sou engenheiro. Olha, cara, mas qual o problema dos médicos? Você está falando dos médicos, dos cubanos, dos médicos... Você quer falar... A saúde é um problema no mundo, mas você quer que eu fale do problema da saúde? Ontem eu estive num congresso
fui falar num congresso de oncologia, e que eu causei muita celeuma, muita revolta do público, que eu falei que eu era contra o câncer. Eu sou contra o câncer. Eu não dou um tostão para a campanha do câncer, porque eu sou contra o câncer. Né? Mas, assim, o problema da saúde pública no Brasil é grave por isso, porque no país onde falta tudo, né, onde faltam as coisas mais básicas, os caras roubam. E o problema de saúde no Brasil tem dinheiro. Agora, é gestão, governança. Você vê um camarada, por acaso eu estudei esse assunto, né? Você pega um cara, entrou com uma fratura, aí o cara fica 15 dias hospitalizado para ser operado. A coisa mais cara no hospital é a hotelaria. Mais cara é a hotelaria. Então, é a coisa mais básica. Manda o cara para casa e chama no dia da internação para ele operar. Mas não, o cara fica 15 dias lá, hospedado. Isso sai uma fortuna. Então, cara, são vários aspectos da saúde. A evolução tecnológica, esse problema da nossa Constituição, todo mundo quer ser tratado no Hospital John Hopkins. O cara apareceu com um problema mais sério, mais grave, né? Aí entra com uma medida como eliminar, o juiz dá, né? Aí sai 5 milhões de dólares, 10 milhões de dólares, o cara vai se tratar no John Hopkins. É muito bom se tratar no John Hopkins, mas não dá para todo mundo. Aí falta atadura, falta esparadrapo, claro. Isso está na Constituição, porque tem um erro na Constituição. Quando você diz que você tem que garantir a saúde de todo o Brasil. Mas não é assim. Não é dessa forma, porque o cara entra com uma liminar. É constitucional. O cara quer se tratar numa hora cedo, mas não dá. Não dá para todo mundo se tratar no John Hopkins. Como é que faz? Então, a questão da saúde é complexa, é super complexa. Você tem que amortizar, né, os investimentos que você faz em alta tecnologia, né? Antigamente, você fazia uma ressonância magnética, era muito mais caro. Hoje já tem muito mais aparelhos, então custa por unidade mais barato. Né? Mas, assim, como é que você promove a saúde para a população? É prevenção, é ensinar a escovar. Começa assim, ensinar a escovar os dentes, lavar a mão, cortar a unha, cortar o cabelo. Saúde começa por aí. Outro dia eu vim aqui só para falar de saúde. É um assunto complicado. Mas no mundo inteiro, não só no Brasil. Eu acho o seguinte, aí é velha história, a gente tem que despertar o Moro que existe dentro de cada um de nós. Entendeu? Porque o que você está falando é muito importante, porque o que acabaram no Brasil foi o que o André Lara Rezende chamou de patrimônio ético. Todo país tem um patrimônio ético. É a construção que aquilo leva, são os hábitos de uma sociedade que faz com que ela se comporte como uma maneira civilizada, funcional, não porque tem medo da justiça, mas é porque esse é o certo. O que possibilitou, né, a nossa espécie, o Homo sapiens sapiens, se estabelecer na natureza, foi justamente o entendimento, né, e a capacidade que a gente tem que viver em comunidade, em sociedade. Para você viver em comunidade e sociedade, você tem que ter regras, você tem que ter leis. E essas leis têm que ser obedecidas. Por quê? Porque é bom para todos. Não é por ter medo de ser preso, é porque é bom para todos, porque é o certo. Aí, diga. Marcelo, você que está no furacão carioca, eu queria ter duas perguntas para você dar um esclarecer. Bolsonaro candidato a prefeito, Bolsonaro 2018, e dos movimentos sociais, se você estivesse no comando, qual seria a aproximação que você uniria à sociedade para reivindicar? Olha só, vamos ver. Você quer saber a minha opinião do Bolsonaro? Eu discordo 90% do pensamento do deputado Jair Bolsonaro, mas isso não me impede que eu converse com o deputado Jair Bolsonaro, como já conversei, como já convidei ele para subir no caminhão lá, todas as manifestações que ele estava, eu chamei ele, convidei ele para falar no microfone e sempre dizendo, olha, eu não concordo com o que ele fala, mas eu acho que numa democracia todos têm direito de se manifestar e expor suas ideias. Eu acho que hoje no Brasil, essa questão reivindicar, eu acho que no momento não é reivindicar, eu acho que no momento a gente buscar convergências. Hoje o meu discurso eu quero saber, não é o que nos separa, eu quero saber o que nos une. Eu nunca vi, e eu acho que, bom, eu não sou tão velho assim, mas eu estudo muito história do Brasil, eu nunca vi o Brasil tão dividido entre nós e eles.
Nunca vi. E o culpado disso, eu digo, é Luiz Inácio Lula da Silva. Nunca a sociedade brasileira teve discurso nós e eles. E hoje, assim, hoje eu não quero fazer reivindicação. Hoje eu quero fazer o seguinte, o que nós podemos fazer para tirar o nosso país desse buraco que ele está? Eu tenho minha parcela de responsabilidade disso, cada um tem a parcela de responsabilidade para chegar onde chegamos. Agora eu te respondo. Hoje eu acho que o momento não é um momento de reivindicação. Hoje é um momento, talvez, de você buscar forjar uma união dentro do país para buscar caminhos para que a gente possa se recuperar, dentro da ordem democrática, é óbvio. E aí todo mundo participa. Eu acho que o apoio às 10 medidas, evidentemente, olha, eu sou favorável, tudo que for constitucional, eu sou favorável. Está na Constituição. Não, as 10 medidas são importantes, mas veja bem, a corrupção, ela é grave, ela é séria e tal, mas, além da corrupção, no Brasil, a gente tem um problema de gestão da coisa pública. O aparelho de Estado ele é ineficiente, ele é ineficaz. Tem muita gente, o custo é alto e a sociedade em nada recebe. Outro dia estava vendo uma entrevista do Ciro Gomes dizendo que a solução para o Brasil é aumentar imposto. Mas como aumentar imposto? A gente não tem mais como pagar imposto. Diminuir o Estado, é evidente. Você diminuir o Estado e transformar o Estado numa máquina eficiente, como é em todos os países. Tem um exemplo que eu gosto de falar. Sabe quantos funcionários tem a Casa Branca nos Estados Unidos? Aquele paizinho lá do norte? Tem 400 funcionários. Sabe quantos funcionários tem aqui o Palácio Planalto? 10 vezes mais, exatamente 4 mil. 4 mil! Abriram a caça aos candidatos a vereadores. Não, isso é o que eu acho mais terrível disso, assim, você vê, nós estamos em pleno século XXI e a política ainda é faroeste. Ainda tem essa coisa de assassinatos. Do Rio de Janeiro, hein? Rio de Janeiro, ex-capital federal. Foram assassinados mais de 10 candidatos a vereador. A seleção natural? Não. Olha, o que mostra isso que no Brasil a política vira coisa de bandido, atividade de bandido. Eu acho o sindical o fim da picada. Eu acho que os sindicatos não representam os trabalhadores. E eu acho o seguinte, o problema, o sindicato é uma coisa do século XIX, segundo o século XX. As relações capital-trabalho, quer dizer, eu fui comunista, eu fui do Partido Comunista Brasileiro muito tempo. Toda a minha juventude, dediquei anos felizes da minha vida ao PCB, ao Partidão. Aqui tinha até o dono da comissária Galvão, o seu Galvão, amigo do meu pai, era do partido. E eu estudei marxismo. O Partidão foi uma grande escola de quadros. Todos os caras que você vê sociais-democratas hoje, o próprio Fernando Henrique, tudo isso estudou no Partidão. Claro, mas você sempre evolui. Você nunca pode estancar na política. Hoje eu sou social-democrata. E o que eu percebo é que as relações entre capital e trabalho, as relações entre os empregados, os trabalhadores, mudou completamente do que era do século XVIII, no século XIX, que no século XX. Hoje é muito diferente. Hoje um bancário é um operário. Se é que tem, porque vai acabar. Assim, motorista de Uber vai acabar. O Uber já botou 4 Ubers funcionando sem motorista na Filadélfia para testar. O welfare hoje de um trabalhador não tem comparação com o welfare do trabalhador no início do século XX. Então, os sindicatos, na verdade, hoje são completamente mafiosos, usam categorias como massa de manobra. Eu acho os sindicatos extremamente danosos para a democracia. Entendeu? Agora, o imposto sindical. Se não fosse obrigatório, eu queria ver que sindicato ia continuar existindo, que central sindical ia continuar existindo. A contribuição para o sindicato tem que ser voluntária. Oi? Pois é, mas eu quero ver passar. Eu quero ver passar. Pois é, né? Esse é outro problema da política brasileira. Eu viajei o Brasil inteiro, porque o que eu me propus no PSDB foi conversar com a juventude do PSDB. Eu não tive em todos, mas estive em vários estados brasileiros só conversando com a juventude do PSDB. Tem uma juventude, e o Partido Novo também tem, muito boa. Uma juventude ótima, com ideias ótimas, com vontade de trabalhar, de ir fundo na política, de se candidatar, mas a velha guarda não deixa.
Não, mas você tem o problema na política, na medida que a política representa emprego também, ninguém quer abrir mão. Ninguém quer largar o osso para que outros ocupem seu espaço, porque o cara vive daquilo. Fala lá. Dever. Fala. Eu queria perguntar sobre um político que não é brasileiro, pode ser? Claro. Poderia falar alguma coisa sobre o Donald Trump? O Donald Trump. É engraçado. Eu vi uma foto do iate dele hoje. Tinha 20 caças F-15 em cima. Eu acho o seguinte, eu sou um grande admirador dos Estados Unidos, eu sou um grande admirador do povo americano. Eu também. Muito, e como tudo na vida, nem tudo é tudo só bom ou só ruim. Eu acho muito curioso como um cara como Donald Trump chega na reta final das eleições americanas e, pior, com chance de vencer. Né? Eu gosto muito do Bill Clinton, eu tenho um retrato autografado dele no meu escritório, né? Mas eu não fumei charuto com ele. Não. E eu acho que eu estava falando hoje, eu acho que a Hillary, ela, se for eleita, vai ser um excelente presidente. Espero. Mas como José Serra é um péssimo candidato. É um container sem alça o Zé Serra para fazer. Eu fazia a campanha do Zé Serra, a minha filha menor, a Patrícia, naquela época ela era menor ainda, pequenininha. Ah, pai, eu quero conhecer o Serra. Eu levei ela para conhecer o Serra. Falei, Serra, essa é minha filha, Patrícia. Aí ele pegou, apertou a mão dela e falou, ainda bem que você não é tão feia quanto o seu pai. Ele não sabe, ele não tem o menor jeito. O Serra, ele é filho único, neto único, sobrinho único, o mundo dele é serrocêntrico. Ninguém pode contrariar, ele liga para você às 3 horas da manhã. Agora é o seguinte, eu acho que a política brasileira tem que haver renovação, eu acho que vão aparecer novos personagens na política brasileira, dentro desse caldo todo aí. Não, eu acho, mas, por exemplo, eu não sou o tipo do eleitor do Caiado. Eu acho que o Caiado, ele tem algumas questões, mas, enfim, eu busco convergências, eu não busco divergências. Eu quero saber o que nos une, não o que nos separa. O que nos separa, a gente resolve depois. No momento, a gente tem que ver o que nos une. Qual é a agenda mínima que a gente tem para construir? Agenda mínima, que todo mundo concorda. É essa, então vamos nessa. Agora, você, se o Temer estiver envolvido, que vá preso também. Olha, francamente, assim, eu não espero nada. Eu acho que o que vai acontecer no Brasil, daqui até 2018, na melhor das hipóteses, é agora que vai começar a época ruim, pessoal. Se vocês estavam achando que era ruim, agora que vai começar o barra pesada. A expectativa é para o ano que vem ter 14 milhões de empregados. Eu faço parte de um think tank lá no Rio de Janeiro, vocês já ouviram falar, chama-se Casa das Garças, que é coordenado pelo professor Malan, professor Baixa, Hermínio Fraga. Nós somos é tão sério que eu sou o único artista que faz parte, mas é porque eu estudei. Ao contrário dos artistas brasileiros, eu estudei e continuei estudando. O que era minha profissão virou hobby, e o que era hobby virou profissão. E os estudos que a gente tem feito e tal, a continuar assim, o Brasil vai se arrastar até 2018, porque enquanto você não tiver um governo que tenha realmente respaldo, confiança da opinião pública, da sociedade, você não tem como os investidores realizarem negócios. A economia não se move sem um ambiente mínimo de confiança. E o ambiente que você tem no Brasil hoje, quer dizer, o PMDB, nada contra o PMDB, mas esse PMDB, principalmente o PMDB que ainda está lá no Planalto, ele era sócio minoritário do governo do PT. E vai dizer que eles não estavam metidos nas falcatruas, mas óbvio que estão. Eles estão morrendo de medo. Por isso que eu digo, se pegarem o Temer, que peguem, o Gedel, que peguem, tem que pegar todo mundo. É só ir pela Constituição. O que diz a Constituição? Ah, então quem assume vai ser a Carmen Lúcia. Assume a Carmen Lúcia e tem 90 dias para convocar a eleição. Cumpra-se a Constituição. Nem 1 milímetro fora da Constituição. Eu acho que não são nomes. Agora, você achar, né, que o PMDB era um partido de vestais no meio de um bordel, que era o governo lulopetista, é mentira. Eram os sócios.
Eram sócios. Agora, tem boas pessoas do MDB? Tem. Por incrível que pareça, tem. Tem até no PT, se você procurar bem, mas procurar mesmo. Procurar, você vai encontrar. Mas, entendeu? Você tem que... a gente tem que ser realista. Daqui até 2018 vai ser dureza. E a minha pauta mínima, mas eu não sou candidato a nada. Bom, a minha pauta mínima hoje são ordem nas contas públicas. Primeiro, as receitas não podem ser menor que as despesas. Quer dizer, um corte radical nas despesas públicas, para começar, principalmente no aparelho do Estado. Corte radical no aparelho do Estado. Tem que acabar com algumas coisas como estabilidade do emprego, quinquênios, biênios, licença-prêmios, direitos adquiridos. Reeleição para deputado? Quê? Reeleição para o Poder Legislativo tem que acabar também. Como assim? Reeleição perene. Nós tivemos aqui no Paraná o privilégio de ter o professor Luiz Carlos Tourinho, e ele sempre tinha essa tese, que a reeleição perene para o Poder Legislativo é o mal grande do Brasil. Talvez você só tenha direito a uma reeleição, talvez, mas, enfim, o que eu acho mais urgente seria uma profunda reforma do Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro é disfuncional, o Estado brasileiro é oneroso, o Estado brasileiro provoca... Tem uma coisa mais injusta, pessoal, do que você ter um engenheiro que é funcionário público, um engenheiro que é do setor privado, eles se aposentam. Um se aposenta com o teto, que é em torno de 5 mil, e o outro, dependendo, ele se aposenta com o salário real que ele tinha. Aliás, em nenhum lugar do mundo a pessoa se aposenta ganhando o mesmo que ganhava na ativa. Isso é coisa de maluco, pô. E 30% dos brasileiros são responsáveis por 60% do déficit da Previdência. Isso é injusto. Isso isso é um apartheid social. Eu? Não. Vamos acabar. Vamos encerrar. Ok, a professora Wanda determinou mais 2 perguntas e vamos todos embora. Marcelo. Não, mas depois eu posso ficar aqui respondendo perguntas particulares. Não. De maneira nenhuma. O que segura, porque eu estava falando, por que estavam falando do procurador, eles fazem muito show-off, eles fazem exibição, o juiz Sérgio Moro é midiático. É o que segura eles, pessoal. Eles têm que falar, porque se eles não falarem, se eles não gritarem, não botarem a boca do trombone, vão cortar o saco deles na esquina. E esses caras, eu digo, eles matam, hein? Eles matam. A gente está lidando com um bandido. O Daniel, o Toninho do PT, e nós estamos lidando com bandidos. Fiquem sabendo isso. Marcelo, só uma coisa que eu sempre fico pensando, refletindo, e eu acho muito preocupante. O Brasil tem 500 mil pessoas que ganham seguro-defeso, todo o litoral. Se pesca muito no Brasil. Como é que se explica Brasília ter 45 mil pessoas de classe média que aceitam a indignidade de assinar um papel e receber do governo brasileiro seguro-defeso, 45 mil. Quer dizer, se a classe média não se acertar também em termos éticos, morais, não conserta o Brasil nunca. Agora eu vou te dar a resposta que é a resposta de todas as respostas. É educação. É educação. Você não constrói nada sem educação. Nada sem educação. E eu digo com orgulho porque eu sou filho de professora primária. Muito obrigado. Eu fico aqui respondendo perguntas até as 4h30 da manhã. Pois prazerosamente. E agradeço aqui. A professora Wanda quer falar alguma coisa? Eu vou tirar minha mochila. Nós agradecemos ao Marcelo Madureira pela sua disponibilidade de estar conosco, mas vamos, dado o adiantado da hora, vamos encerrar. Realmente ele se propõe a tirar algumas selfies aqui com o pessoal que se predispor. Nós queremos agradecer a presença de todos, agradecer em particular ao nosso dono da casa, o Graciosa Country Club, e também
aos nossos parceiros, Unibrasil Centro Universitário, Solar do Rosário e a Casilo Advogados. Muito grata a todos, grata pela presença, também nosso Abnai Brit, né, também agradecer aí, e o nosso reitor da UFPR, hoje teve eleição na UFPR, então hoje realmente começa, felizmente para o professor Isaac Akel, o final da sua gestão, que foi maravilhosa, que nós agradecemos também. Obrigada a todos, boa noite.